No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre o dom de línguas. Receber o Espírito Santo, ainda não fala em línguas, quanto tempo demora, por que determinadas coisas acontecem. Você vai ser esclarecido no vídeo de hoje. Eu quero pedir desde já que você ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? E dê o seu like, o joinha, para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas. Eu queria responder uma pergunta de alguém. Ela disse assim: para receber o Espírito Santo, eu devo ser um ganhador de almas primeiro? Veja só, o Espírito Santo, ele está prometido para a salvação. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, nasce nela o desejo de ganhar almas. Isso não quer dizer que quem não tem o Espírito Santo não tenha desejo de ganhar almas. Tem muita gente que tem desejo de salvar, mas ainda não é batizado com o Espírito Santo. Porém, uma coisa não está relacionada à outra, tá? Você não precisa ganhar almas para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo está prometido ser derramado sobre todas as pessoas que creem. O Espírito Santo está prometido ser derramado sobre todos os corações. Claro que depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, é impossível que ela não tenha o desejo ou não queira ganhar almas para o nosso Senhor. Tá bom? Fica aí a dica para todos. Bom, quero falar então sobre o dom de línguas e dar uma dica de algo que eu fiz, tá? Para desenvolver o dom de línguas e vai ajudar muito você. Algumas pessoas, elas não entendem o porquê, mesmo sendo batizadas com o Espírito Santo, mesmo depois de terem sido batizadas com o Espírito Santo, elas não falam na língua dos anjos. Só para você ter uma ideia o quanto que esse assunto é importante, muitos chegam até a duvidar do batismo com o Espírito Santo só pelo fato dela não falar em línguas. Eu recebi o Espírito Santo, eu não falo em línguas e agora eu estou confuso, eu acho que eu não recebi, porque quem tem o Espírito Santo tem que falar na língua dos anjos e eu não falo na língua dos anjos, eu não sei o que está acontecendo, será que eu recebi, será que eu não recebi? Se ter o Espírito Santo é certeza, mas eu já estou com dúvida. Ora, preste bem atenção que eu vou falar para você. A realidade, ela é bem diferente disso. Dizer que não é importante falar em línguas, eu estaria contradizendo a palavra de Deus, tá? É importante o dom de línguas, é importante a pessoa falar em outras línguas, mas nós temos que lembrar que existem mais 8 dons para ser considerado na palavra de Deus. E normalmente as pessoas só pensam no dom de línguas. Eu tenho que falar em línguas, o dom de línguas. Mas nós temos outros dons na palavra de Deus. O dom de línguas é importante para muitas pessoas porque elas usam isso para dar a prova que elas são batizadas com o Espírito Santo. Não é verdade? Se você é batizado com o Espírito Santo, então fale aí na língua dos anjos. Então é meio que ela usa a língua dos anjos como uma prova para confirmar que ela é batizada com o Espírito Santo. Mas a confirmação que uma pessoa tem o Espírito Santo, uma delas, é a certeza dentro de você. Se você tem certeza que você tem o Espírito Santo, não é porque você ainda não fala na língua dos anjos que você tem que passar a duvidar. Entenda isso. Eu não sei se eu fui batizado. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o dom de línguas é outra. São separados, não tem uma coisa a ver com a outra. Mas se eu tenho o Espírito Santo, eu não deveria falar na língua dos anjos? Tem gente que quando recebe o Espírito Santo, ela já passa a falar na língua dos anjos. Tem gente que recebe o Espírito Santo e ela passa a falar na língua dos anjos um tempo depois. Então, em uma ocasião, quando o Senhor Jesus estava na sinagoga, só para você entender, ele se levantou no meio de todos, ele pegou a palavra e ele leu o que está lá em Isaías 61. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para quê? Ele disse: para anunciar as boas novas e ajudar as pessoas e tudo mais. Ele não disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para eu falar em línguas. Repito, não estou desconsiderando, é importante.
Mas o Espírito do Senhor está sobre você para ajudar os outros. O Espírito do Senhor está sobre você para salvar os outros. Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para libertar os cativos, para socorrer os desesperados, aflitos, necessitados. Foi para isso que ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele não uma vez mencionou: o Espírito do Senhor está sobre mim para que eu possa falar na língua dos anjos. Eu quero deixar isso claro, tá? Aliás, a palavra-chave de hoje, queria que você já anotasse aí, é ânimo. Ânimo. Então escreva o seu nome nos comentários e na frente põe a palavra-chave ânimo. Ânimo. Então o Espírito Santo, ele guia a pessoa, tá? O Espírito Santo, ele salva a pessoa. O Espírito Santo, ele conduz a pessoa à salvação e ela leva a salvação a outras pessoas. Então Jesus disse: olha, ele está sobre mim para anunciar boas novas, para ajudar as pessoas e tudo mais. Se guiar pelo dom de línguas não é uma boa ideia. Por quê? Porque existem pessoas que até falam em línguas, tá? Impressionam os outros, mas no dia a dia não tem nada a ver com o mundo espiritual. É ou não é verdade? Ela fala em línguas, os outros ficam impressionados com ela, porque ela fala na língua dos anjos, mas no dia a dia ela não tem nada de espiritual. Então o dom de línguas, ele somente serve para a pessoa edificar a si mesmo. O dom de línguas não pode curar, o dom de línguas não pode libertar ninguém, o dom de línguas não faz nenhum milagre, não faz nenhum milagre. O dom de línguas não faz nenhum bem, senão a própria pessoa, tá? Olha só o que o apóstolo Paulo, ele disse quando ele fez referência ao dom de línguas, ele falando a respeito do Espírito Santo, né? Ele se referindo ao dom de línguas. Nós entendemos que o dom de línguas, ele serve única e exclusivamente para a pessoa, para mais ninguém. Para mais ninguém. Por isso que eu disse para você, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quebrantar, para ajudar os perdidos, os necessitados, os aflitos, os que estão desesperados, os que querem morrer, os que estão sem saída, sem direção, os que precisam de luz, de salvação. Foi para isso que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, e vem sobre mim, e vem sobre você, e vem sobre todos nós. Então aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4, o apóstolo Paulo disse assim, olha só: o que fala em outra língua, na língua dos anjos, tá? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Tá vendo? O dom de língua serve para isso, para edificarmos a nós mesmos. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Profetizar é falar. Então, olha que coisa fortíssima, tá? Quando você fala, quando você profetiza, você fala de Jesus, você ajuda muita gente. Mas quando você fala em línguas, você ajuda só você mesmo. Então ele disse, olha, eu prefiro profetizar, porque é melhor você falar uma língua que todo mundo vai entender, da salvação, do que você falar em línguas estranhas que ninguém vai entender, só você vai entender. Então quando nós temos o Espírito Santo, nós queremos falar do nosso Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo disse, quer dizer, eu prefiro profetizar a igreja, eu prefiro falar para outras pessoas, porque quando se fala em línguas, se edifica a si mesmo. Então você foi batizado já há algum tempo, mas você ainda não fala. Comece a desenvolver o seu próprio dom de línguas. Eu me lembro, agora eu vou falar da dica aqui, eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, não falei em línguas no mesmo dia, mas o pastor que me ensinou, o pastor que me discipulou, o pastor que me ajudou a conhecer Jesus, ele fazia uma coisa muito legal. Na hora da busca ao Espírito Santo, ele começava a falar em línguas, que ele era batizado com o Espírito Santo, eu não, e os demais também. Então ele dizia assim, na hora da busca, ele dizia, olha,
repita comigo. Normalmente a gente fala, repita comigo, Senhor Jesus, entra na minha vida, venha me salvar, venha me transformar. Senhor Jesus, me dê um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova vida. Né? As pessoas repetem aquilo que elas entendem, não é isso? Dentro de uma oração que você faz, derramando a sua vida diante de Deus. Mas ele não, na hora da busca ao Espírito Santo, ele orando, ele dizia assim, repita comigo. Ele começava a falar na língua dos anjos e pedia para as pessoas repetirem o que ele estava falando. Meu Deus, eu não sei falar na língua dos anjos, mas na tentativa de querer falar como ele, Deus me deu o meu próprio dom de línguas e vai dar a você também. E você vai falar na língua dos anjos. Fique tranquilo. Fique sossegado. Eu estou aqui para confirmar isso para você. Então, é muito importante você aprender isso. Por exemplo, você quer ver como você vai desenvolver o seu dom de línguas? Quem te ensinou a louvar a Deus? Quem ensinou você a louvar a Deus? Não foi o Espírito de Deus? O Espírito de Deus ensinou você a louvá-lo, a glorificá-lo. Pois bem, ele ensinará você a falar em línguas. O Espírito Santo está em você? Então ele vai ensinar você a falar em línguas. Por isso você não pode ter dúvida, se você não fala em línguas, que não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz, soprou o Espírito Santo sobre eles, né? Atos no capítulo 1, você pode depois conferir na sua Bíblia, diz assim, ora, e de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Aí diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quer dizer, conforme o Espírito Santo concedia a eles que falassem, eles falavam. Então o Espírito Santo que proporcionava isso, né? Então não crie um monstro com um dom de línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, para algumas pessoas, é como se algo extraterrestre viesse a acontecer. Sabe como que é? Parece que ela vai ser transportada para um outro mundo, vai morrer e voltar dos mortos, para ela passar a acreditar que tem o Espírito Santo ou que é batizado com o Espírito Santo. Acontecer algo tão diferente é o que precisa para que a pessoa creia que é batizada. Veja, não pense assim. Acontecer algo tão diferente, ou porque não acontece, elas não acreditam, o chão vai tremer, eu vou sair voando. Não, algo sobrenatural tem que acontecer e eu começar a falar em línguas estranhas e todo mundo vai ver que eu sou batizado com o Espírito Santo, porque eu vou ter a confirmação e esse tipo de coisa. Veja, eu não estou dizendo para você que não tem, tá? Preste atenção, não tem o dom de línguas ainda, você fingir que tem, não é isso que eu estou dizendo, tá? Ou quem não fala na língua dos anjos, fingir que fala. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, você vai desenvolver o dom de línguas porque você já tem o Espírito Santo. Quanto tempo se começa a falar em línguas após o batismo? Foi a pergunta de uma pessoa. Depende muito. Quando eu fui batizado, como eu disse, eu não falei no mesmo dia, na mesma hora. Não me lembro, não falei imediatamente. Mas eu desenvolvi. Mas tem gente que é assim, foi batizada, já começou a falar. Outros não. Por isso, não dá para comparar ninguém, absolutamente ninguém. Uma pessoa, ela fez essa pergunta, poxa, eu recebo o Espírito Santo e assim que eu recebo o Espírito Santo, eu já tenho que falar. Às vezes demora um pouco mais, às vezes é na mesma hora. A certeza é o que vai acompanhar você, tá bom? Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook com outras pessoas, vai lhe abençoar outras pessoas da mesma maneira que você acabou de ser abençoado. Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like, que é muito importante para que outras pessoas sejam ajudadas.